Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. É uma alegria para mim poder estar aqui nesse momento para podermos dar início ao nosso culto de hoje. Eu quero te cumprimentar com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estaremos tendo um momento de gratidão ao nosso Deus, um momento de adoração, de celebração ao nosso Senhor, onde nós poderemos não somente louvar, mas também ser ministrados pela sua graça, pelo seu amor no nosso coração. Eu gostaria de te convidar a pegar a sua Bíblia, chamar os seus familiares para termos esse momento de comunhão na presença do nosso Salvador. E para isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia junto comigo no Salmo de número 90. Nós estaremos fazendo a leitura dos 2 primeiros versos, onde a palavra do nosso Deus nos diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Quando nós lemos esse salmo, nós podemos perceber que o Senhor tem sido o nosso refúgio em todo momento, em todo lugar, em qualquer circunstância. O Senhor tem se manifestado na nossa vida como sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza. De geração em geração, Ele tem cuidado da nossa vida, Ele tem se apresentado diante de nós para nos guardar e nos livrar de todo o mal. E como a palavra nos diz, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, o Senhor já era Deus. Desde o princípio da criação, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, o nosso Criador. Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele será para todo sempre. O nosso Deus, o grande eu sou. E debaixo dessa palavra, eu quero te convidar a trazer à memória tudo aquilo que o Senhor já tem feito na sua vida, todo livramento que o Senhor tem te dado, guardado ao seu coração, à sua família. E para isso, eu te convido a baixar a sua fronte, fechar os seus olhos, para podermos ter um momento de oração, um momento de gratidão, um momento de entrega ao nosso Deus, onde nós possamos nos consagrar ao Senhor, tendo sempre a certeza que o Espírito Santo do nosso Deus está no nosso coração, está na nossa casa, no nosso lar. Feche os seus olhos, oremos ao nosso Deus. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor Deus, nesse momento, pelo teu cuidado sobre a nossa vida, ó Pai, porque o Senhor tem caminhado conosco em todo instante, tem nos guardado de todo o mal, ó Deus. Nós te agradecemos por tuas maravilhas na nossa vida, pelo teu favor sendo ministrado ao nosso coração, ó Deus, na nossa família, no nosso lar, pela tua provisão, ó Deus, porque a tua mão poderosa tem estado estendida sobre nós e as tuas bênçãos têm recaído sobre a nossa vida, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque entendemos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso Pai, que se importa com as nossas vidas, que nos guarda, nos protege, nos salva, ó Deus. Nós queremos nesse momento consagrar a nossa vida, consagrar o nosso coração, ó Deus, na tua presença, para que nós possamos ter esse momento de comunhão, esse momento de entrega, de gratidão, ó Pai, limparmos o nosso coração para deixarmos, ó Deus, a tua palavra fazer morada em nós, ó Deus. Queremos nos entregar diante de ti, entendendo que o Senhor está ao nosso lado, o Senhor está se sentando junto a nós, está falando os nossos corações. Muito obrigada, Senhor. Nós entregamos esse momento de devocional, esse momento de culto nas tuas mãos, que o nosso Deus possa se fazer presente. Nós queremos, ó Deus, te louvar, porque em todo momento o Senhor tem se apresentado diante de nós como o nosso refúgio, como a nossa fortaleza, como a nossa rocha forte. Tu tens sido o nosso Deus, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, e assim o serás para todo sempre, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Quando nós
lemos a Bíblia, quando nós temos esse momento de comunhão, de entrega ao nosso Deus, nós podemos entender que Ele está falando constantemente nos nossos corações. Nesse tempo de quarentena, o Senhor tem ministrado muitas e diversas palavras ao nosso coração. Ele não nos abandona, Ele nunca nos abandona. Mesmo que em certos momentos nós nos sintamos sozinhos, nós precisamos entender que esse não é um tempo de isolamento, mas é um tempo de descanso, é um tempo de podermos nos consagrar ao Senhor e termos comunhão com o seu Espírito Santo. Nós estaremos passando agora o momento da palavra, o momento da revelação dos ensinamentos do Senhor sobre a nossa vida. E por isso que eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós estaremos fazendo novamente a leitura dos 2 primeiros versículos do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. A palavra do nosso Deus nos diz: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Palavra do nosso Deus, que o Senhor possa estar ministrando nos nossos corações a sua palavra e nós possamos estar guardando os seus ensinamentos e fazendo uma realidade nas nossas vidas, no nome de Jesus. Quando lemos o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, podemos entender que esse é o sermão profético de Jesus, onde ele irá nos falar do final dos tempos, onde os seus discípulos se aproximam para lhe perguntar, para lhe pedir sinais acerca da sua segunda vinda, sobre sinais sobre o final dos tempos. E Jesus então lhe responde que nesse momento haverá dias que já estamos vivenciando, que são considerados o princípio das dores, onde haverão falsos profetas que se levantarão, haverão guerras, rumores de guerras, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos, e isso apenas é o começo. Porque após disso, desse princípio das dores, nós podemos ver Jesus mostrando muitos outros sinais que é preciso acontecer para que o seu evangelho seja pregado e todo aquele que permanecer em Cristo Jesus, ele permanecerá nos seus seguidores. Mas antes de Jesus falar sobre esses sinais, ele começa dando um ensinamento precioso para os seus discípulos, que serve como um ensinamento para nós também, nesse momento, nesse tempo em que nós precisamos ficar em casa, ficar junto aos nossos familiares, nós sentimos a saudade, nós sentimos a necessidade de um templo, de um lugar onde precisamos adorar ao Senhor. Mas Jesus se apresenta nesse momento, nos dando um ensinamento precioso para as nossas vidas. Ele, quando começa a falar aos seus discípulos, ele começa falando que o que não é importante nas nossas vidas. Podemos perceber claramente Jesus dizendo aos seus discípulos: não se admirem com essas estruturas, não se admirem com esse templo, nem com a beleza, porque não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus então queria mostrar aos seus discípulos o que não é importante. O que não é importante para nós é o tamanho da estrutura de um templo. Não é importante para nós a beleza nem a localização de onde esse templo se encontra, porque não isso não é a aparência que faz a sua santidade. A sua santidade é determinada pela presença viva do nosso Deus. Então, naquele templo em que os discípulos estavam admirados pela estrutura, chegando a Jesus dizendo: olha essas construções, Jesus chama atenção para eles, para lhes dizer: não se admirem com isso, porque não é aquilo que é chamado de igreja, não é aquele lugar, o templo que o Senhor estava, que o nosso Deus estava preparando para nós. Nós podemos ver que esse templo, naquele período em que Jesus e os seus discípulos viviam, esse templo tinha sido corrompido.
interrompido. Esse templo deveria ser um lugar sagrado, um lugar onde deveria reinar a presença do Senhor, mas nesse momento, o templo tinha sido transgredido, e nós podemos ver em outras passagens Jesus se enfurecendo, vendo como o templo, a casa do seu pai, tinha sido tratado. E então ele declara: a minha casa será chamada casa de oração para todas as pessoas. Quando Jesus declara isso, nos mostra claramente que aquele templo não era para todas as pessoas. Aquele templo, naquele período, tinha se convertido em um lugar de exclusividade para aqueles que se achavam ser mais santos. E todas aquelas outras pessoas, o povo do Senhor, que realmente precisava da presença do nosso Deus, de receber, de se aproximar de Deus, eles serão excluídos, eles serão deixados de lado. E é por isso que Jesus, ele declara: não é importante para nós uma estrutura física, não é importante a beleza nem o tamanho de um templo, porque a igreja não é o templo, a igreja somos nós. Eu e você representamos a igreja viva de Cristo Jesus, e o que nos faz ser igreja é justamente ter o Espírito Santo de Deus no nosso coração, ter a presença do Senhor na nossa vida. E é por isso que não importa se nós não estamos no templo, na estrutura, nós podemos ser igreja da mesma forma. Nós somos igreja. O nosso corpo, o nosso coração é a habitação do Altíssimo, é onde reina a presença do nosso Deus. O Senhor está conosco em todo momento. Então, no nosso lar, onde quer que o Senhor nos colocar, ali nós estamos sendo igreja, o corpo vivo do nosso Senhor, do nosso Salvador. Nós estamos unidos na mesma fé, na mesma esperança, que o Senhor Jesus está conosco e Ele está cuidando das nossas vidas. E é por isso que quando nós declaramos que nós somos igreja, nós precisamos fazer da nossa casa, do lugar onde nós nos encontramos, um lugar de reverência ao nosso Deus, um lugar de comunhão com o Espírito Santo do Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele reina no nosso coração, Ele está presente conosco. E lá no meio dos seus familiares, na sua casa, nós podemos ser igreja, porque a sua casa é a extensão da igreja do reino de Deus. E essa certeza precisa permanecer no nosso coração, porque o Senhor está reinando na nossa vida, o Senhor está cuidando do seu coração. A nossa fé não pode estar em algo passageiro, em algo que chama a nossa atenção aos nossos olhos, mas a nossa fé precisa estar alicerçada na palavra do Senhor, na palavra que é vida para nós e que é luz para o nosso caminho. O Senhor quer nos mostrar nesse momento que no meio dessa circunstância que estamos atravessando, esse tempo de precisarmos recuarmos e ficarmos na nossa casa, como eu já disse, não é um tempo de ficarmos sozinhos, mas é um tempo precioso, onde nós podemos descansar no Senhor, na certeza que Ele está agindo ao nosso favor, na certeza que o Seu Espírito Santo nos acompanha, Ele nos guarda de todo mal, Ele nos livra de todo mal. O Senhor está conosco, o nosso Deus, o nosso Salvador. Ele tem derramado sobre as nossas vidas a sua graça, o seu amor, o seu cuidado. A sua mão tem estado estendida para as nossas vidas. E nesse momento, o Senhor quer nos dar uma palavra de esperança, nos dizendo: não tenhas medo, não fique ansioso pelas circunstâncias à sua volta, porque a sua igreja, o seu coração precisa estar junto com o nosso Deus, entendendo que Ele tem nos chamado para sermos testemunhas em todo momento e principalmente na nossa casa, na nossa família. Nós precisamos testemunhar o amor e o favor do nosso Senhor, porque em todo momento Ele tem caminhado ao nosso lado.
Em todo momento nós temos sentido a sua presença, o seu cuidado sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Por isso nós precisamos ter fé no Senhor, acreditar na sua palavra, e o Senhor está nos dizendo, tudo isso irá passar. E no momento em que todas essas circunstâncias passarem, nós possamos nos reunir como irmãos dentro do templo, da estrutura, sendo igreja cada um, nós possamos vir com um monte de testemunhos, testemunho do agir do Senhor sobre a nossa vida. Então não pense nesse momento em um momento de isolamento. Pense nesse momento como um momento de podermos nos achegar, nos relacionar com o Senhor, de podermos descansar nos seus braços, porque Ele tem sido o nosso refúgio, Ele tem sido a nossa fortaleza. Ele tem caminhado conosco em todo momento. Nós, enquanto seres humanos, não somos frágeis, somos inseguros. Muitas vezes somos visitados por sentimentos que nos abalam, sentimentos de medo, sentimentos de insegurança, de desespero, de ansiedade. Tudo isso nos afeta grandemente. Muitas das vezes essa ansiedade quer nos levar a fazer coisas que não conseguimos fazer. Nós vemos essa circunstância e não encontramos um fim, não encontramos uma saída. Nós precisamos de responder às tantas perguntas que têm se manifestado nesses dias, e muitas das vezes, ao não nos encontrarmos com essas respostas, nós ficamos ansiosos, nós recuamos, ficamos com medo, mas o Senhor está nos dizendo, tudo isso passará. Todo esse momento passará. Nós precisamos ter fé, nós precisamos ter esperança no Senhor, no nosso Salvador. O Senhor está vindo ao nosso encontro nesse momento, trazendo uma palavra de paz ao nosso coração, entendendo que nós podemos sim ter paz no meio da tormenta, ter paz no meio da tribulação. Porque a nossa paz não vem do mundo, a nossa paz não vem das circunstâncias, a nossa paz, a nossa segurança, a nossa certeza vem de Cristo Jesus, que tem se manifestado na sua vida, que tem se manifestado na minha vida, como o nosso Senhor, como o nosso Salvador, aquele que cuida de nós. E é por isso que nesse momento, na nossa casa, nós precisamos ser igreja, a igreja de Cristo Jesus. Mesmo que nós não possamos estar juntos presencialmente uns dos outros, nós podemos usar de ferramentas para podermos falar do amor de Deus, para podermos ser ministrados e ministrar da graça do Senhor na nossa vida. Nesse momento em que nós não podemos nos encontrar pessoalmente, nós podemos encontrar por meio das ferramentas que o próprio Jesus nos deu, porque ao avançar o tempo, nós podemos ver as redes sociais sendo usadas como uma ferramenta importante para chegarmos aos corações. Quando nós falamos do sermão profético de Jesus, do princípio das dores, ele nos dá um grande sinal para nos dizer quando que tudo isso acabará. Ele nos fala que será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Você talvez estará se perguntando, mas como eu poderei pregar o evangelho a todo mundo se eu não posso sair de casa? Nesse momento em que nós podemos usar as redes sociais, nós podemos sim chegar até o fim do mundo com a nossa linguagem de amor, o amor de Cristo Jesus. Eu tenho certeza que essa pregação, essa palavra está chegando ao coração dos meus familiares lá na Bolívia, que a minha irmã lá nos Estados Unidos está assistindo. E mesmo que a linguagem não seja a mesma, eu tenho a certeza que a ministração da palavra do Senhor chega aos corações daquele que nos ouve. Então, que nesse momento nós não nos sintamos presos, mas que nós possamos nos sentir no sentimento de sermos livres para adorar ao nosso Senhor. Aonde quer que o Senhor nos colocar, lá na nossa casa, no
meio da nossa família, que nós possamos fazer uso daqueles dons que o Senhor nos deu. Se nós não queremos pregar, nós podemos louvar, nós podemos cantar, nós podemos adorar ao nosso Deus. Se você sabe tocar algum instrumento, você pode tocar para o Senhor, você pode louvar ao nosso Deus, porque a maior linguagem que nós temos para nos comunicarmos é a linguagem do amor. Não o amor nosso, mas o amor de Cristo Jesus que se manifesta no nosso coração. E nesse momento em que nós podemos entender que a igreja somos nós, que o nosso corpo, o nosso coração é o templo da presença viva do Espírito Santo de Deus, nós podemos então pregar para todas as nações que o Senhor Jesus está vindo nos buscar e que haverá um dia em que nós nos encontraremos com o nosso Salvador e desfrutaremos da sua glória e estaremos em todo momento louvando e agradecendo ao Senhor, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, que nesse momento, no meio dessa situação, nós não venhamos desistir, mas nós possamos nos alicerçar, nos segurar no Senhor, na certeza que a nossa esperança está viva e a nossa esperança é Cristo Jesus. Se em todos os dias da nossa vida nós declaramos Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós podemos ter a certeza que esse tempo é chegado. Nós estamos vivendo esse momento do princípio das dores. E nesse momento o Senhor declara: não tenha medo, não fique inseguro, porque é necessário que tudo isso aconteça para que o nosso Salvador venha buscar a sua igreja. Nesse momento é tempo de nos rendermos na presença do Senhor, de nos arrependermos e de orarmos, porque sabemos que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Nós temos uma esperança viva no nosso coração, nós temos a paz de Cristo visitando os nossos lares e o Senhor está nos dizendo: seja igreja onde você estiver, seja igreja a começar na sua casa, no seu lar. Comece a espalhar a graça, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se importe com esse momento que não podemos sair para o templo, para a estrutura física, para as ruas. Nós podemos ser igreja no meio da nossa casa, porque a nossa casa é onde habita o Espírito Santo do Senhor, porque ali você se encontra. Então, que nesse momento nós possamos guardar o nosso coração e termos um tempo de relacionamento com o nosso Deus. Faça desse momento um momento de louvor e de adoração ao Senhor, um momento de entrega, de consagração, onde você possa sentir a graça do nosso Deus te visitando e o Espírito Santo se movendo no seu coração, na sua vida, nos seus familiares. Seja agente dessa esperança. Passe essa esperança para aqueles que estão com medo, que você possa receber o amor de Deus na sua vida e a graça do nosso Jesus e Salvador. E assim você possa passar isso para aqueles que estão à sua volta, no nome de Jesus. Eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos, ter um momento de oração, um momento de entrega, um momento de gratidão ao nosso Deus, que nós possamos orar. Se você estiver perto de algum familiar, que você possa estar segurando a mão do seu irmão nesse momento, do seu filho, do seu esposo, esposa, e ter um momento de oração, um momento de entrega. E que nessa certeza que o Senhor Jesus está conosco, nós possamos nos render na presença do nosso Salvador. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra que tem sido ministrada ao nosso coração, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o nosso Deus tem se feito presente na nossa vida, tem visitado cada lar, ó Pai, cada família nesse mundo, ó Deus. O Senhor tem entrado com a sua provisão, ó Pai, e o Senhor tem feito morada nos seus corações, ó Pai. O teu Espírito Santo tem sido derramado em cada família, em cada lar, em cada casa, e nós podemos te
te sentir. E nesse momento nós podemos ter comunhão com Teu Espírito Santo, podemos ouvir a Tua voz falando no nosso coração, oh Pai. Nesse momento nós podemos Te louvar, Te agradecer, Te engrandecer pelo Teu cuidado sobre a nossa vida, porque o Senhor tem se mostrado como o nosso refúgio, como a nossa fortaleza. Nesse tempo em que vivemos, que a angústia tem nos visitado, o medo tem se feito presente no nosso coração, oh Pai. Muitas dúvidas nós temos sido visitados na nossa mente. O Senhor se apresenta diante de nós como a resposta para a nossa vida, a resposta de tranquilidade, de segurança, de cuidado sobre a nossa vida, ó Deus. Nós queremos descansar nos Teus braços, ó Deus. Nós queremos entender que o Senhor está conosco em todo momento, está semeando a Sua palavra no nosso coração, ó Pai. Que a nossa casa venha a ser, ó Deus, o lugar onde o Teu Espírito Santo habita, Senhor. Que a nossa vida seja a Tua igreja e que nós possamos, ó Deus, estarmos unidos na mesma fé, na mesma esperança que o nosso Salvador está conosco. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado sobre a nossa vida, porque temos a certeza que o Senhor já tem agido ao nosso favor, ó Pai. E queremos nesse momento, Pai, entregar cada vida daquele que está nos assistindo, daquele que está, ó Deus, se entregando diante de Ti. Que o Senhor possa visitar cada lar, ó Pai, cada família, cada coração, ó Deus, trazendo, ó Deus, de encontro aos seus corações aquela paz que excede todo o entendimento humano. Mesmo que nós não tenhamos todas as respostas, nós podemos ter a certeza que o nosso Salvador está cuidando da nossa vida, que esse tempo irá passar e nós poderemos nos reunir novamente presencialmente, e no momento em que nós nos reunirmos, nós poderemos testemunhar do Teu favor sobre a nossa vida. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado dos nossos familiares, tem cuidado de todas as pessoas. Que o Senhor possa estar operando a Tua cura nesse momento, visitando aquelas pessoas que mais precisam de Ti, ó Deus. Que nós possamos ser instrumentos nas Tuas mãos para podermos levar essa esperança que é viva em nós. Que o Senhor Jesus está voltando para se encontrar com seu povo, mas até lá é importante que todas essas coisas aconteçam para nós termos a certeza que caminhamos com um Deus vivo e presente na nossa vida. Seja conosco nesse momento, Deus. Seja com as nossas famílias, ó Pai, com a nossa igreja. No nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha manifestar a Tua graça sobre nós e falar, revelar os Teus ensinamentos a cada dia no nosso coração, ó Deus. Nós consagramos a nossa vida, consagramos esse tempo para que seja um tempo de comunhão na Tua presença, ó Deus, no nome de Jesus. E que a graça de Deus, o nosso Pai, o favor de Jesus Cristo Filho e a doce comunhão do Espírito Santo seja contigo, meu querido irmão, minha querida irmã, com a sua casa, com a sua família e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus venha nos abençoar. E antes de nós concluirmos, eu queria te lembrar que nós temos a plataforma do YouTube, do Facebook, do Instagram, onde a nossa igreja está se movimentando para chegar ao seu coração com todos os nossos cultos. Nós temos o nosso boletim também na página da nossa igreja, que estará descrito aqui, e que você possa estar visitando e sendo parte do corpo de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. No nome de Jesus.